Depois de muito vocês pedirem, nós finalmente trouxemos para o canal o spin-off de Tokyo Revengers, As Cartas para Baji. São alguns capítulos dessa pequena história que ficou bem legal pra gente saber um pouco mais desses personagens, tanto do Baji quanto do Shifuyo, e tem personagem novo também chegando por aí, eu sei que você tá bem curioso. Infelizmente a gente ainda não tinha trazido esse vídeo, mas agora sim, para nós lermos. Inclusive já tá lá no Manga Livre, você encontra aqui na descrição o link 100%. Então vamos trazer aqui esse reviewzinho para vocês acompanharem. Não antes de você se inscrever aqui no canal, deixar aquele seu like fortalecedor para ajudar a gente a continuar trazendo mais conteúdo. E recadinho importante, hein? Você quer se tornar um membro do canal, ajudar a gente de alguma forma um pouquinho a mais além do seu like? Vem fazer parte do nosso grupo de membros. A partir de 3 contos você já faz parte e tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, além de alguns sorteios que a gente vai começar a trazer. Vamos então pra vinheta que eu vou mostrar tudinho como que ficou esse primeiro capítulo do spin-off do Baji. Antes de começarmos a falar desse spin-off, eu preciso mostrar pra vocês um recadinho rápido aqui, que é o mangá de Tokyo Revengers. Caso você queira colecionar ou já está colecionando, nós temos já os 2 primeiros volumes, já estão disponíveis pela editora JBC. Você encontra eles na Amazon com uma baita promoção de 25% de desconto. Se você é Prime, você também tem o frete grátis, e de 34 está sendo por 25 cada um desses voluminhos aqui. Vamos lá então pro capítulo. Esse spin-off, ele começa melancólico. A gente vê que o Shifuyo está visitando o túmulo do Baji. Ele inclusive está colocando fogo em algumas flores, algo que não me perguntem porque não sei qual é o sentido disso, até que ele encontra alguém. Alguém chega atrás dele e pergunta pro Shifuyo o que ele está fazendo, e ele percebe que é a mãe do Baji. Pergunta pra ele, né, por que você tá queimando essas flores? Ele, assustado, fala, não, desculpa, vou apagar. E acaba tentando apagar de qualquer jeito, coloca fogo inclusive no cabelo dele. A mãe do Baji fala, né, que não tem problema, não tava brigando nem nada, e tenta apagar o fogo, ele dá um tabefe na cabeça dele ali, porque ele tava totalmente distraído. Agora, ela fala que com um punhado de flores não vai animar Keisuke Baji. A gente percebe que muita da animação do Baji vem diretamente da Baji Ryoko, que na verdade Baji sempre foi o sobrenome. O nome verdadeiro dele era Keisuke, e aqui a gente vê a mãe dele, Ryoko Baji. Aqui ela dá o cartão para ele, pede para ele comprar um outro porque e também para trazer um café. E agora a gente vai vendo um pouco mais. Parece que já existe uma amizade pós-morte do Baji entre sua mãe e o Shifuyo, já que o Shifuyo costuma continuar trazendo homenagens pós-morte, coisa que normalmente muitos amigos vão deixando de fazer ao longo do tempo. O Shifuyo a gente vê que realmente continua fazendo isso. Ali a gente começa um pequeno flashback de algumas coisas que aconteceram, né? Conta aqui um pouco como foi essa despedida do Baji da obra, falando da grande guerra que aconteceu entre Valhalla e Toman, que acabou ceifando a vida do Baji nisso tudo. Conta que o Baji descobriu essas artimanhas que estavam sendo feitas e ele acabou se infiltrando dentro da Valhalla para tentar salvar a turma da Toman. Com tudo isso, a gente vê na sequência como é que foi depois o enterro, o velório, todo mundo muito triste, né? Todo mundo chorando, afinal de contas foi uma perda muito grande. Voltou ali para aquele momento onde está a Ryoko e onde está o Shifuyo ali na frente do túmulo. Os dois continuam conversando, não sabendo como que estão as coisas, aquele clima um pouco tenso, só que a Ryoko, ela entrega então para o Shifuyo uma carta que o Baji escreveu antes de morrer, algo muito importante direcionado ao Shifuyo. E a partir dessa carta que a gente vai ver muito dentro desse spin-off, muita coisa do passado, pegando justamente detalhes que a gente que é fã de Tokyo Revengers acaba precisando conforme a gente vai lendo, né? Muita coisa é deixado lacunas em branco. Então esse spin-off veio justamente para completar um pouquinho delas. Acredito que se você ainda não leu, link tá aqui embaixo na descrição, você vai ler e vai curtir bastante. E a gente continua trazendo o nosso review. Essa carta é do dia 30 de outubro, o dia anterior ao Halloween, aquele grande evento onde aconteceu essa guerra. A partir daí começa-se um grande flashback de uma história que vocês já sabem é fantástica, entre a amizade de Baji e Shifuyo, e muita gente mais conforme a gente vai acompanhando. Aqui ele lembra da época, e aqui a gente vai voltando justamente para acompanhar um pouco mais. O Shifuyo era um verdadeiro
cara sem comprometimento com ninguém, ele saia pra porrada com qualquer um, não tinha muitas pretensões da vida, ele era realmente um delinquente. Só que não participava de nenhum tipo de gangue. Ele ia dentro ali do ginasial onde ele estudava, derrotando todos os alunos mais fortes, seja de terceiro ano, seja do primeiro, ele ia acabando com todo mundo. Com isso, ele vai fazendo algumas coisas. Por exemplo, uma das primeiras cenas aqui é quando ele derrota alguns alunos mais velhos para pegar de volta o dinheiro que eles haviam tomado de um aluno da turma dele, mais novo. Um professor sabichão acabou vendo só a parte do dinheiro e acabou achando que isso era uma obra do Shifuyo. Então começa a criticá-lo, falando que ele não devia fazer aquilo, que iria puni-lo, e começa mesmo a tentar brigar com o Shifuyo, que não tá nem aí, mesmo presenciando uma injustiça, ele não tá nem aí. E ele meio que também desrespeita esse professor, falando que não deve nada a ele. O professor fala que é um superior, e ele fala que de superior esses caras não tem nada, que eles são todos idiotas. O único que não é o próprio Shifuyo. Na sequência ele vai pra casa, lá ele já recebeu a ligação, na verdade a mãe dele já recebeu uma ligação do colégio falando que ele havia brigado novamente, havia recebido uma punição, mas ele também não estava nem aí. Ele realmente estava bem desligado das coisas como estavam acontecendo em sua volta, meio mesmo sem nenhum tipo de objetivo. Conforme as coisas foram passando, ele acabou recebendo meio que um status dentro do colégio como um cara muito forte. Alguns amigos meio que interesseiros acabaram se voltando ali atrás dele, trazendo uma sequência como se fosse uma mini gangue dentro do colégio, com alguns seguidores. Mas na verdade eram os caras que só estavam atrás dele porque ele era forte. E também estavam querendo ver o Shifuyo derrotar outros caras, ou seja, eram como se fossem telespectadores das brigas do Shifuyo, porque eles queriam ver boas lutas independente se o Shifuyo ia se dar bem ou se ia se dar mal, prevendo, né, que eles não tinham nenhum tipo de traço. Aqui eles começam a elogiar o Shifuyo, entre aspas, falando que ele deveria procurar outras gangues, outros desafios, até que falou-se de um rumor que existia um capitão da Toman dentro do colégio dele. Mas o Shifuyo meio que tá cagando pra esse desafio, porque ele meio que não tem tanto interesse assim. Ao mesmo tempo que alguns dos colegas falam que ele deveria ir atrás, desafiar para ver se ele realmente era forte, outros ali ficavam um pouco apreensivos, porque ele se meteria com uma gangue poderosa, isso poderia se dar mal. Ao mesmo tempo que o Shifuyo começa a falar, né, que normalmente quem utiliza gangues para batalhas são covardes. Aí eles contam que a Toman tinha apenas 6 membros quando tomaram o poder em Tóquio, derrotaram a gangue mais poderosa da época, a Black Dragon, que tinha inúmeros membros enquanto eles tinham apenas 6. Esse tipo de coisa foi chamando um pouco a atenção do Shifuyo, que mesmo com aquele pensamento que gangues não eram nada demais, ele ficou pensativo do que poderia ser. E ali continuou-se a vida. Ele teve um certo interesse nos dias seguintes, porque as coisas estavam muito pacatas, ele não tinha tantos adversários, tantos desafios. E ele, enfim, resolveu ir atrás desse tal capitão da Toman. Quem seria esse cara? Só que quando os seus colegas foram levar ele até a sala onde esse cara estaria, eles descobriram que era um repetente. Mas o cara era um verdadeiro nerd mesmo, cabelinho puxado para trás, óculos fundos de garrafa, então parecia não trazer muito desafio. Quando o Baji tá lá na mesa, parece que estudando, escrevendo uma carta, o Shifuyo se aproxima para descobrir um pouco mais se esse cara realmente era um dos capitães da Toman. Só que chegando lá, ele percebe que tá cheio de erro. Inclusive essa parte você já deve ter visto, por exemplo, nos flashbacks dentro da história original. Esse pequeno começo de amizade entre Baji e Shifuyo. Aqui a gente vê com um pouco mais de detalhes. O Shifuyo vai ajudando a ver que ele não tem nada de inteligente, que talvez ele seja um delinquente, mas de uma forma bem diferente do normal, pela vestimenta dele. Mas o cara é realmente muito burro falando dessa parte aqui de japonês. Ele tá errando a carta ali à torto e à direito. E o Shifuyo começa a ajudá-lo para que ele acerte aqui alguns pontos que ele tá errando bastante. Ali o Baji fica feliz, teoricamente, né, com essa ajuda, e o Shifuyo também meio que se desliga da ideia dele ser um lutador, um cara poderoso, porque realmente não parecia ser. Depois ele vai embora, e quando ele tá indo embora, ele encontra alguns caras de uma gangue, alguns alunos que ele havia derrotado lá no começo, caras mais velhos. Aqui ele vê esses caras mais velhos atrás de outros caras ainda mais velhos, que já estão fora do colégio, inclusive, e aí sim ele tem um grande desafio. São mais de 20 caras que foram tirar satisfação contra o Shifuyo. Lembrando que o Shifuyo é apenas um garoto de 12 anos muito forte, mas a idade
muito baixa. Então aqui nós temos vários caras de gangue, maior de idade, poderosos teoricamente, que acabam mexendo com ele. O Shifuyu continua nem aí, acha um bom desafio até aquele momento, só que na hora do vamos ver, realmente, cerca de 20 caras, todos eles mais velhos, acabaram dando muito problema pro Shifuyu. Ele começou a passar muita dificuldade. Ele está sendo derrotado e um desses resolveu pegar, digamos assim, uma arma branca, um pedaço de barra de metal ali, um pedaço de rodo mesmo, de madeira, para ir para cima do Shifuyu, para dar cabo dele mesmo, acabar com ele. Neste momento apareceu quem? Obviamente, como vocês já viram lá na série original, o Baji chegou. E chegou já daquele jeito, falando, né, que eles são covardes, se escondendo atrás de números, que ele detesta isso. E que eles estão mexendo com um companheiro, um cara que ajudou ele. E ali, galera, a gente percebe que no primeiro golpe ele já nocauteia. Um golpe só o suficiente e todo mundo já fica apreensivo. Ali ele tira o óculos e fala que ele é um capitão da Toman, para eles se lembrarem disso, que se mexer com alguns amigos dele, a Toman toda irá cobrar. E ele simplesmente, Baji Keisuke, acaba com todos eles em pouquíssimos momentos. E o Shifuyu, pela primeira vez em muito tempo, fica muito surpreso. Ele fica também alegre de uma maneira que ele não ficava anteriormente, pois ele viu que aquele não tinha exatamente um desafio de um cara mais poderoso, e sim alguém que poderia inspirá-lo, alguém que estava ali sem pedir nada em troca, praticamente mostrando um lado bom, mesmo sendo o capitão de uma gangue. Aqui ele percebe que existe algo bom dentro do Baji e que ele quer seguir. A partir dali, as coisas vão só melhorando entre a amizade dos dois. O Baji, com aquele sorrisão dele, pergunta pro Shifuyu se ele gosta de um yakisoba e peion. Esse yakisoba, inclusive, é a comida favorita do Baji. E o Shifuyu, depois de presenciar toda aquela cena onde ele estava praticamente derrotado, viu o Baji acabar com todo mundo rapidamente, ele aceita o convite. E aí, como vocês já viram, as coisas só vão melhorando entre os dois. Aquele que todo mundo havia temido e havia derrotado todos era um homem mais incrível na visão do Shifuyu. Quando ele começa a segui-lo, eles vão até teoricamente a casa do Baji. Ele percebe que esse lugar era o mesmo lugar onde ele morava, só eram andares diferentes. O Shifuyu não se sentia tão bem assim há muito tempo. Chegando lá, aqui sim, conteúdo inédito novamente desse spin-off, a gente vai conhecer mais um pouquinho da história da mãe do Baji. Ela recepciona os dois, o Baji já fica meio puto da vida sabendo que só tinha um pacote de yakisoba, eles precisavam de dois. O Shifuyu fala que não estavam com fome, não tem problema. A mãe do Baji, a Ryoko, já começa a se meter na história, perguntando por que eles estavam todos machucados, o que havia acontecido. E ali começa uma verdadeira briga familiar, porque o Shifuyu tenta salvar, digamos assim, as coisas ali pro Baji, falando que ele que acabou se envolvendo na briga, não foi culpa do Baji, o Baji não gostou, porque, cara, fui eu que te salvei, como assim você tá falando que me salvou agora? A mãe do Baji não tá nem aí e mostra que ela também entende de artes marciais. Não apenas o Baji era treinado, por exemplo, lá com o Mike, no dojo lá do vô do Mike. Dá pra ver que a mãe do Baji também manja de luta, porque ela fala, inclusive, desse treino pra você aprender uma lição. E aqui o Shifuyu fica totalmente chocado, né? Vendo que a violência é uma coisa natural dentro da casa do Baji. E ali eles têm o yakisoba peion pra eles dividirem, porque o Baji é muito gente fina nesse quesito. Eles vão lá pro quarto do Baji, vão comer, e ali o Shifuyu vê, por exemplo, a foto da criação da Toman e já fica chocado, ele já fica, tipo, muito animado. Aquele mesmo Shifuyu do começo que não ligava pra gangues, agora presenciando todo o poder, todo o carisma do Baji, percebe que ele também gostaria de entrar numa gangue. E começa a perguntar sobre isso, se esses caras aqui são da Toman, como que faz pra entrar na gangue, que ele tá muito interessado, que ele nunca havia se importado com isso, mas agora ele estava animado, ele queria fazer parte. Só que a sua animação já foi, ó, cortada pelo Baji, que falou que não, nem ferrando, que ele não ia colocá-lo na gangue. Aí o Shifuyu fala, pô, mas você falou que eu era um companheiro, por que eu não posso entrar? Daí o Baji, espertamente, fala, né, cara, mas eu também tenho um outro companheiro, aparece um nerdola lá, que ele fala, então esse cara que também vai fazer parte? Não, coitado, o nome desse cara, inclusive, é o Mitarai. O coitado do Mitarai não tem chance de entrar na Toman. Então,
Pra ser justo, o Shifuyu também não. Mas o Shifuyu quer e começa a ser ali, digamos, pressionando o Baji para ser aceito. Mas o Baji vira as costas e fala que não, que é impossível, que ele não vai fazer isso, que ele não precisa disso. Na verdade, o que percebe-se aqui é que o Baji não quer colocar pessoas que ele se importa em risco. Afinal de contas, entrar dentro de uma gangue é exatamente isso. Mesmo a gente sabendo que o Baji fez tudo, por exemplo, pelo Kazutora, proteger um grande amigo. Ali as coisas vão continuando. O Shifuyu, para provar que ele merecia estar na gangue, que ele não era um cara fraco, coisa que o Baji até chegou a comentar em determinado momento, ele começou a derrotar vários adversários ali de outras escolas, algumas regiões ali do bairro, e começou a tirar foto, inclusive, com os caras, ó. E ele chega lá pro Baji e fala, ó, esse cara aqui era o mais poderoso da região, e eu derrotei ele, viu? Eu mereço uma vaga na Toman. E tenta convencê-lo de alguma forma. Mas o Baji fala que não, para ele parar, já basta, para de insistir, senão eu vou acabar com você se você continuar nessa história. As coisas vão continuando, vão passando ali alguns dias provavelmente, e um dia chuvoso a gente vê o Shifuyu novamente ali prestes a desafiar o Baji, já que o Baji tinha falado que não era mais para ele tocar nesse assunto, não insistir mais, senão ele acabaria com o Shifuyu. Nesse dia chuvoso, a gente percebe que o Shifuyu é muito determinado, pois ele está tentando novamente entrar na Toman. E aí o Baji parte para cima e o Shifuyu começa a levar vários golpes. O Shifuyu, inclusive, fica surpreso, pois ele nunca havia recebido um golpe tão poderoso como foi esse do Baji. Mas ele fala que não irá cair, justamente porque ele está falando sério, e ele vai demonstrar isso através das suas atitudes. O Baji fala que não está nem aí e parte para cima. Continua atacando ele, parece que o Shifuyu vai cair a qualquer momento, são golpes pesados, afinal de contas um golpe do Baji já nocauteou muita gente. O Shifuyu recebendo tudo aquilo, você percebe que a pressão está sendo grande. Mas ele se apresenta, fala o seu nome, como aquela postura que a gente já viu, por exemplo, do Takemichi em outros momentos, onde esse cara coloca a mão para trás, estufa o peito e se apresenta. Matsui Shifuyu, tenho 12 anos e nasci em Shibuya, 1991, e começa a contar um pouco da sua história. Ele fala, inclusive, que perdeu o pai muito cedo, que o pai dele se tornou um herói, salvou uma criança da morte, uma criança desconhecida, se jogando na frente de um caminhão. Só que o Baji, mesmo com essa história emocionante, não foi tocado, não foi sensibilizado e continuou partindo para cima do Shifuyu. Mas o Shifuyu falou que é uma meta da vida dele, como se fosse das lições que o pai dele deixou, que era sempre salvar o próximo, uma pessoa que precisa, e ele nunca faria algo diferente, então ele sempre daria a sua vida por outra pessoa. Esse era um grande objetivo do Shifuyu e agora ele encontrou alguém para seguir. Ele daria a sua vida pelo Baji. E assim ele coloca a mão novamente para trás, grita ali no meio da chuva para todo mundo ouvir que ele decidiu seguir Keisuke Baji, praticamente mostrando o restinho das energias que ele tinha, já que ele estava levando uma verdadeira surra do Baji, e ele fala que esse sentimento nunca vai mudar. E na sequência, depois desse último ato, ele cai praticamente exausto. O Baji reconheceu, galera. Ele pega o Shifuyu, coloca nas costas e o carrega até a sua casa. Lá o Shifuyu vai descansar um pouquinho, ele acorda, a mãe do Shifuyu, que também é muito gente boa, fala que finalmente você acordou, teu amigo te trouxe aqui pra casa, né? E agora ele olha pela janela e vê que o Baji tá lá embaixo, já uniformizado. Provavelmente aqui já deve ter passado um dia ou pelo menos algumas horas, já que o Baji tá trajado de Toman, daquele jeito, dessa roupinha aqui que vocês sabem que é muito maneira. E ali o Baji fala finalmente o que o Shifuyu queria ouvir. O que você está esperando? Venha logo, vem aqui na minha motinha. Vamos lá que vai acontecer uma reunião da Toman e você vai ver com seus próprios olhos para você decidir se você quer ou não quer fazer parte. A mãe do Shifuyu, coitada, fica assustada. Cara, onde você vai essa hora, menino? Volta aqui. E ele, tá super animado. Lembrando que é um garoto de 12 anos. O Baji deve ter uns 13. E os dois partem, então, na motoca ali do Baji. E, enfim, ele vai conhecer a Toman. A história daqueles dias da gangue Tokyomanji vão começar. E ali a gente vai ver o Shifuyu perseguindo as costas daquele que ele tanto admirava, que era o Keisuke Baji. Esse foi o primeiro capítulo, um capítulo com quase 50 páginas, um pouco mais inclusive. Curtiu esse? Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você curtiu esse spin-off, seja como eu, comenta, deixa o like e compartilha com os seus amigos. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu!